Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje estamos em um novo ano já, demorei né pra fazer vídeo, eu sei. Ai, tô de óculos, vamos tirar, porque senão vai refletir. Eu só vou deixar aqui porque como eu sou míope e astigmata, se eu não enxergar nada aqui no meu computador vai ficar complicado. Então, hoje vamos falar dos livros lidos em 2023. Nossa pequena série, né, que eu faço todo ano, né, os livros lidos. Eu sei que tem gente que nem gosta, então daí já pode passar, mas quem gosta já deixa o like aí, porque ajuda no começo do vídeo pro YouTube entender que o meu canal é muito legal. E se você ainda não está inscrito neste canal, você se inscreve agora, já! E coisa aí o coisinho pra poder ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque como vocês viram, né, nesses últimos tempos aí tá meio complicado pra mim de fazer vídeo. Então ele vai avisar aí quando tiver vídeo novo. Infelizmente eu não tô conseguindo fazer uma vez por semana como eu fazia antes. Tive umas questões aí de saúde, familiares e tudo mais, então assim, tudo junto, trabalho, família, né, saúde, tudo. Um caos, final de 2023, mas estamos de volta, então espera a vinheta e vamos lá. Vou ficar de óculos mesmo, porque senão vai ser complicado de enxergar as coisas aqui. Tá difícil. Então vamos lá, cadê minha listinha? Porque foram vários livros. Por que foram vários livros? Já começando, lembra no último vídeo, então o último vídeo faz um ano, eu tinha falado que eu fiz parte do Clube do Livro da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal. E eu tava na dúvida se eu ia fazer de novo ou não, né? Então se você não viu esse vídeo, vou deixar ele marcadinho aqui. Dá uma olhada lá, porque são livros bem interessantes também de 2022. Que, né, eu li livros do Clube do Livro e também outros, né, fora da lista deles. Mas tinha certos livros bem legais, tem várias opções interessantes, então dá uma olhadinha lá. E aí eu tava naquela, não sabia ainda. Ah, será que eu participo da nova edição ou não? Vamos ver. Finalmente eu resolvi participar. Por quê? Eu gosto das aulas, né? Quando eles fazem as aulas, as explicações são boas, eu gosto, tem explicações sobre o contexto, sobre os autores, então foi isso que me fez, né, eu decidi fazer de novo o Clube do Livro. Fica meio corrido, né, por quê? É um livro por mês? É um livro por mês. Você vai falar, ah, não é muita coisa. Depende, né, porque realmente, se você tem que colocar um objetivo, isso é importante, gente. Então se você não tá conseguindo ler livro, tem que fazer a prioridade. Se você quer ler mais, você tem que pôr assim, todo dia eu vou ler tantas páginas por dia, ou sei lá, um capítulo por dia, ou meio capítulo por dia que seja, mas colocar um objetivo, senão você não vai seguir. Então precisa ter esse objetivo. Só que aí o que acontece? Eu tô lendo os livros do clube, mas eu leio outros livros, né, fora da lista do clube. Então eu fico com vários livros ao mesmo tempo, e é por isso que deve ficar corrido, porque eu tenho uma coisinha, eu sou esquisita, né, eu já falei pra vocês que eu sou esquisita. Eu não consigo ler só um livro por vez, não consigo. É uma coisa assim, não dá. Eu tenho que ler várias coisas ao mesmo tempo, porque eu leio vários estilos ao mesmo tempo. Tem dia que eu vou estar lá e falar assim, ah, hoje eu quero ler mais, hoje eu não tô afim de ler o livro tal, eu quero ler um livro, por exemplo, hoje não é romance, é poesia, ou hoje não é poesia, é livro histórico, ou é uma biografia, ou, entendeu? Então eu tenho essa coisa de querer ler vários livros ao mesmo tempo, porque aí eu dou uma variada dependendo do meu humor do dia. Então fica corrido pra mim por isso, porque como eu leio vários ao mesmo tempo, tem dia que eu falo, putz, não tô afim de ler o livro do clube hoje, né? Ou sei lá, vou dormir, vou deitar um pouco mais tarde, e eu sei que é um livro meio complexo, eu falo, nossa, não é o momento. Então eu vou ler um livro mais tranquilinho agora à noite antes de dormir. Então depende do meu humor do momento, e aí acaba que fica meio corrido por conta disso. Mas enfim, vamos lá, daí eu vou começar então já com esses do Clube do Livro. Ou não? Não, vamos mudar, eu vou começar pela ordem mesmo, porque tem uma ordem na verdade. Eu comecei o ano, nossa, parece que faz tanto tempo, gente do céu, lendo esse aqui, olha só. Tá em francês, vou mostrar aqui. Os que eu tenho em livro físico, vou mostrar aqui. Os que eu não tenho, vai ficar a foto do lado, tá? Então esse eu tenho livro físico mesmo. Conte de Sage Passage. Então esse aqui é um livro de contos, um livro em francês. Então a tradução literal é Contos de Sábios Não Sábios. Pessoal, durante a edição do vídeo que eu fui
pensar numa outra coisa. O nome, né, que eu disse, o nome literal, né, tem o nome literal, que é né, contos de sábios não sábios, seria a tradução literal. Mas quando a gente fala que alguém é passágio, né, que não é... Você pode querer dizer também, por exemplo, quando as crianças, no fim do ano, não são, né, você fala, les enfants n'ont pas été sages. Então, eles não foram educados, né? Então, durante o ano, eles não, sabe, pisaram na bola. Então, será que o Papai Noel vai dar presente? Então, quando você diz também passagem, né, o não ser, né, sage, é também no sentido de ser bonzinho, educado, né, nesse sentido. Então, o nome do livro pode ser considerado sábios que não são sábios, que não tem tanta sabedoria assim, mas também aqueles sábios que dão aquela derrapada e que não são tão bonzinhos, corretinhos, né, certinhos, educados como a gente poderia esperar. Então tem essas duas visões, essas duas interpretações desse título aí do livro. E foi na hora da edição que eu falei, eu nem me toquei, não falei pra eles essa outra parte aí do passagem. E daí fica, né, passagem, não é, né, passagem, vou pôr escrito aqui. Daí tem esse termo, então fica aí também a explicação do termo em francês pra vocês, e aí vocês ficam sabendo que no Natal a gente fala isso. Se as crianças foram sage ou passagem, se elas foram, né, bonitinhas, corretinhas durante o ano, ou se elas pisaram na bola, e aí se pisou na bola não ganha presente. Então, vocês ficam sabendo disso aí também. E foi isso que me chamou a atenção, foi esse nome. Eu falei assim, contos de sábios que não são sábios? Como assim, né? Queria ver um pouco mais sobre isso. Eu já falei no outro vídeo que eu gosto de contos, gosto de histórias. Ainda mais, né, quando é pra ler antes de dormir, eu curto, sabe, aquela coisa meio, né, nosso lado meio infantil de, eu vou ler uma historinha antes de dormir. Então, foi isso que me chamou a atenção, e também os desenhos, né, como toda criança, né, porque eu achei muito bonito, olha as ilustrações, tá vendo? Achei bonito. Então, quando eu vi esse livrinho de contos com esses desenhos super bonitos, me fez pensar mesmo em livro de criança, os livros de história que a gente lia, né, quando pequenininho. E eu gosto muito. E tem momentos, né? Daí vamos fazer um pequeno parênteses. Momento nostalgia. Aqui eu coloco uma pequena música de fundo. E para aqueles que são da minha época, vão entender, né? Então, não sei se vocês lembram, na minha época tinha certas coleções, e aí eu vou pôr as fotos aqui, que inclusive tem uma, aqui eu tô pondo aqui a foto, vai aparecer aqui, é uma que ainda está guardada lá na casa da minha mãe. Essa, até ela falou, não, esse aqui eu quero guardar, porque esse é pra mim, não é nem pra você. Ela comprou pra mim quando eu era pequena, mas sabe aquelas coisas de mãe? Eu vou comprar pra minha filha, mas é pra mim? Então, foi mais ou menos assim. E eu sempre fui muito cuidadosa, com tudo. Não só com livros, com brinquedo, com boneca, com tudo. Então as minhas coisas eram impecáveis. Eu já falei, eu era uma criança estranha. Então, esses livros, a gente ainda tem a coleção intacta. E a gente achou, e foi legal, porque quando eu fui pro Brasil ano passado, em junho, a gente falou dessa coleção, foi procurar, minha mãe achou, tá lá bonitinho, e é muito lindinho, e eu lia tanto esses livros, então assim, tem esses desenhos, é super fofo, e é por isso que eu falei momento de nostalgia. Então me fez, o ano passado, trouxe tudo isso, então por isso que, né, esse livro me fez pensar nesses livros de história quando a gente era pequeno, nessa coleção, na coleção da Xuxa, Conte Outra Vez, que eu tenho. Os áudios eu consegui achar, tem no YouTube, tem disponível pra quem quiser ver aí, vocês colocam aí no YouTube, vocês vão achar. E dá pra ouvir as historinhas. Tem os livros eu já não tenho mais. Eu tinha cuidado super bem, mas depois de mim, passou pela mão dos meus primos e da minha irmã, e eles destruíram tudo. E aí, né, enfim, nem vou falar nada, mas enfim, enquanto estava comigo estava perfeito. Daí, né, não tenho mais os livros. E tinha as fitas cassete, com lado A, lado B, que você tinha que, né, rebobinar a fita, mudar o lado pra pôr a história. Quem é dessa época? Quem é dessa época marca aqui embaixo. Sou desta época, Fernanda, também tive a coleção da Xuxa. Então, eu achei os áudios aqui no YouTube e volta e meia eu tenho meu momento de nostalgia e eu ponho pra dormir, de verdade, gente. Não tenho vergonha de contar meu lado infantil. Tem noites que eu falo, tô a fim de ouvir a história, sei lá, do Barba Azul. Adoro a história do Barba Azul. Ponho a história do Barba Azul e durmo ouvindo meu Barba Azul, entendeu? Eu curto muito. Então, assim, momento de nostalgia, esse livro me fez pensar nisso.
E são historinhas, são contos, contos assim, realmente de histórias mais de sabedoria, né? Alguém em busca de sabedoria, que aí encontra, né? Tem toda a história, encontra tal pessoa, passa por tal situação, e que no fim vai ver que, né, a sabedoria se constrói durante o caminho, e não é um objetivo que a gente acha lá no fim, né? É a construção. Enfim, são várias historinhas, agora eu não lembro, são quantas? Várias? 3, 6, 9, 12, umas 15, 16 histórias. Então foi o primeiro livro que eu li ano passado. Depois, a gente começa... tem as do Clube do Livro daí, porque daí eu vou contar os outros, vou fazendo mesclado, pra não ficar muito fatigante, né? Fastidioso. Clube do Livro, então, eles começaram com... E só pra explicar, o Clube do Livro ano passado, eles começaram mais pro meio do ano, era acho que maio ou junho. Então, ainda não acabou. Né, a edição pegou assim de um ano pro outro. Então eu ainda não acabei a edição do ano passado, ela ainda está em curso, né? A gente tá no penúltimo livro agora, né? Janeiro tem o penúltimo, fevereiro o último. Então eu vou contar até o livro que eu li agora. Então não tem todos, mas pra vocês entenderem que foi porque eles fizeram assim de um ano pro outro. Então, começamos com o livro O Estrangeiro, de Albert Camus. Albert Camus, e eu vou explicar aqui. A galera fala, no Clube do Livro, eles falam até Camus, não é Camus. Eu vou escrever aqui, né, tá o nome dele, né, com o desenho aqui a foto do livro. Eu até fui ver com o meu cônjuge, pode dar risada aí do meu cônjuge, eu sei que vocês gostam quando eu falo que nem véia. Eu falei pra ele, mas por que só Camus? Não se pronuncia, é Camus. É porque como faz o biquinho, aí o pessoal aí, né, pra portuguesar, fala que é Camus. Não, é Camus, Albert Camus. Então não tem o I, não, pronuncia U. É o biquinho francês, esse é realmente o biquinho francês, tá? Então, o Albert Camus é um autor francês. Então, esse livro eu acabei lendo em francês. Porque daí a gente, né, tem aqui disponível em francês, na Biblioteca Gigante. Pequena explicação, que a galera falou aí pra mim, né, minha avó falou, da galera que falava da biblioteca e tudo, minha mãe também. Essa biblioteca é em grande parte do meu cônjuge, tá? Porque esse é o apartamento dele, eu mudei pra cá com ele. Então a maior parte dos livros é dele. Eu já vim do Brasil, não pude trazer todos os meus livros, então a maior parte dos meus livros ficou no Brasil. Boa parte eu dei, uma parte ficou na casa da minha mãe, uma parte com a minha avó. Né, foi aquela distribuição, né, então eu não tenho muita coisa, eu trouxe os meus, dos que eu já tinha comprado enquanto eu tava aqui na França, né, então tem livros meus aqui, e cada vez que tem um novo, né, eu vou adicionando, mas a maior parte de tudo isso aqui, porque ainda tem muito mais, é que vocês não veem o resto não vou mostrar porque é meio bagunçado, mas o mais bonito é esse aqui, então, e ainda que ele aumentou, tem mais uma prateleira pra cima, nova, pra conseguir pôr todo mundo junto, porque tinha muita coisa paralela, então, a maior parte é dele. E aí o que acontece, que daí eu tava falando, né, eu ia explicar pra vocês, que eu ponho aqui a fotinho, porque não tem o livro físico. Eu prefiro 1000 vezes ter o livro assim, na mão, eu gosto de papel, eu não consigo me adaptar com livro eletrônico, né, e-book. Mas é muito complicado hoje em dia, primeiro que, se a gente começa a comprar muito livro, já não tem mais onde pôr, né, porque a gente já aumentou prateleira e tudo. Segundo que, eu fico pensando na questão do papel, mais ecológico, etc, etc. Terceiro, certos livros, por exemplo, vai ter livro aqui que eu vou mostrar pra vocês da lista, que são livros brasileiros. Como que eu vou achar livro brasileiro aqui? Às vezes até consigo pela Amazon achar livro que vem de Portugal. E aí eu consigo comprar pela Amazon livro em português de Portugal. Então é o português, né, diferente de Portugal, mas quebra o galho, né? Então, daí eu faço assim, ou se eu não acho, na maioria das vezes é difícil, eu compro em e-book, porque aí eu consigo, né, primeiro, não tem a questão do livro mesmo, porque eu posso até comprar aí no Brasil, às vezes eu vou, vocês vão ver, tem um que eu comprei quando eu fui pro Brasil agora. Só que aí é peso na mala, né, é espaço na mala, então, no fim, né, e eu tenho que ficar esperando até a época que eu vou pro Brasil. Então, o que eu acabo fazendo é comprar e-book, porque aí eu tenho acesso direto, né, eu baixo no computador na hora que eu compro e tá aqui. Então isso facilita a vida, né, facilita bastante, só que eu não consigo me adaptar, eu acho muito ruim, porque tem hora que eu quero marcar coisa, eu quero, sabe, não sei, é a questão de pegar mesmo no papel, eu tenho muita dificuldade em ver um negócio na tela, então eu tenho dificuldade de me adaptar, mas acabo utilizando porque facilita a vida.
Então, o Albert Camus, né, o livro O Estrangeiro, é um, por exemplo, que eu não tenho fisicamente, que eu achei aqui em e-book e daí em francês. Mas então, para explicar para vocês, né, já fazer essa pequena explicação aí. E aí, O Estrangeiro é um livro bem interessante, ainda mais para uma estrangeira. Sabendo que ele foi escrito, então tem um contexto também da época, então foi, né, começo do século passado, então assim, toda uma questão sobre o estrangeiro, ainda mais o estrangeiro árabe, né, que vem ali daquela parte do norte da África. Então, assim, a visão do estrangeiro, né, de como ele é considerado, porque na história, eu não vou dar muito spoiler, mas a história é mais ou menos assim, tem um francês, na verdade é o contrário, né, o francês vai pra Argélia, né, então já é estrangeiro ao contrário, né, já foi, acho que a forma dele de falar, então, né, você aí francês, que fala dos estrangeiros, e se fosse o contrário, você vai pra lá, você é o estrangeiro, e aí o que acontece? Existe uma briga, um negócio com a galera local, e ele acaba matando uma pessoa, e ele é julgado lá. Então, é um estrangeiro sendo julgado fora do seu país de origem. E a questão do livro é essa, né? Essa visão desse cara, né? Que causa esse acidente, enfim, vamos chamar de acidente, mas esse crime, e que é julgado neste outro país, né? Então, é um pouco essa coisa, né? De pensar quem é o estrangeiro, na terra de quem, como ele é visto e como somos julgados. Somos julgados de maneira parecida? Se fosse no seu país de origem ou se fosse em outro país, é da mesma forma, não é da mesma forma, né? Etc, etc, etc. Muito interessante, gostei por conta desta visão aí e de fazer a gente pensar nesse ponto aí, quem é estrangeiro, pra quem e etc e tal. Que a gente discute muito aqui no canal, então tem tudo a ver com o canal. Aí vamos para o segundo, Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. E aí, esse livro é um pouquinho mais complexo. Aí o que acontece? Complexo no sentido, nossa, vamos até achar minhas anotações. Como é que eu vou explicar? Eu vou ter que fazer vai ser um resuminho bem resumido, hein? Porque é um livro meio complexo, é um livro que não tem história, não é um romance como O Estrangeiro, então é um livro mais de reflexão. Então por isso que eu vou tentar falar resumidinho aí, pra vocês entenderem a ideia, o conceito. É complexo no sentido, ele vai falar de uma forma mais filosófica sobre a nossa modernidade e que essa modernidade seria líquida no sentido de como líquido é, gostaram do balanço? Como líquido é moldável, vamos dizer assim. Então a nossa modernidade não é sólida, fixa, né, enrijecida. Estamos agora, né, neste período aí, fim do século XX, começo do XXI, numa modernidade líquida, numa modernidade que se adapta, numa modernidade que é mais fluida, entenderam? É mais ou menos disso que ele vai falar e tem toda uma discussão filosófica, toda uma discussão, né, em torno desta ideia dele, tá? Então seria mais ou menos isso. Interessante? Interessante, mas já explico pra vocês. Então não é um romance, é um livro mais um pouco de aspecto filosófico e aí, né, ver quem que se interessa ou não. Mas é interessante porque vai falar da nossa sociedade atual e como vivemos, né, nesta fluidez, ok? Próximo livro, já estamos no terceiro do clube, né? Pecar e Perdoar, do Leandro Carnal. O que eu achei legal é que nessa edição do Clube do Livro eles incluíram livros do Leandro Carnal e da Gabriela Prioli, vai ter um dela também. E isso é muito legal, porque daí a gente tem os autores mesmo falando dos livros deles, então isso eu achei bem legal. E aí o Leandro Carnal fez esse livro, Pecar e Perdoar, que eu achei muito legal. Esse livro aí, ó, legal, asteriscozinho aí, marca aí que ele é legal. Porque ele vai fazer também um livro mais teórico de discussão filosófica, mais leve, assim, de uma linguagem mais acessível, vamos colocar assim. O Leandro Carnal tem, óbvio, sua linguagem um pouco mais, né, ele tem certas palavras mais difíceis, mas é um livro gostoso de ler, entendeu? Não é um livro que te faz, ai meu Deus, tá dando a cabeça, vamos parar um pouco. É um livro que você vai indo, entendeu? Vai indo, você vai sendo levado. E eu achei muito legal, gostei muito do Pecar e Perdoar, porque ele vai fazer toda uma descrição, e aí eu tenho até minhas anotaçõezinhas, mas assim, ele vai... Nossa, derrubei minha caneta. Ele vai falar, primeiro, né, da questão, o que a gente considera como pecado?
né, quais são os pecados. E aí ele vai até na parte religiosa, né, então discutir a questão de Adão e Eva no Éden, né, as infrações de códigos, os mandamentos, né, ele vai falar dos pecados biológicos, dos pecados das ideias, né, os 7 pecados capitais. Então, assim, cada capítulo falando de uma coisa, de um pecado, e aí a gente vai chegar na parte, tá, e aí o que é perdoar? E o que seria, né, perdoar? Como poderíamos perdoar? Ele fala do que ele chama de perdão grande, perdão pequeno. Então, assim, muito interessante, muito legal, gostei bastante. Então, assim, pra quem gosta aí do Leandro Carnal, fica essa dica, um livro muito bom. Então, fica marcadinho aí.